foi apresentado o parecer do advogado, o rito que a gente tem que tomar, anotar. Nesse rito estabelece que é indicado um relator da executiva que tem um prazo, tem todo um prazo regimental para ele ouvir as partes envolvidas, produzir um relatório e a partir desse relatório colocar em votação. Vocês aceitaram isso? Sim, o parecer ele não entra no mérito da representação. Ele só faz a alegação técnica, se ele é admissível ou não. Se ele preenche os requisitos para ser admitido. O parecer diz que é admissível a petição. Isso. A primeira coisa que nós votamos foi isso. Porque o parecer, o pedido de impugnação, o pedido não é claro. Ele tem dois pedidos simultâneos. E o fato de ser simultâneo poderia ensejar até uma inépcia aderencial, ou seja, de que ela não poderia prosseguir. Como assim dois pedidos simultâneos? Tem a cassação do registro e sanções relativas à propaganda ilegal, etc. São duas penalidades distintas. Em virtude disso, você poderia pedir ou ter a inépcia aderencial ou pedir para que o autor emende a inicial e esclareça claramente quais são os pedidos. A gente preferiu aceitar do jeito que veio e andar com a representação do jeito que ela veio, mesmo com esse pedido alternativo. Alternativo não, esse duplo pedido. Muito bem. Então, o primeiro que nós aprovamos foi que aceitamos a representação formalmente. Segundo, nós tomamos conhecimento de qual era o procedimento que a gente tinha que adotar até daí para frente. Então, o primeiro, nomear um relator. Esse relator tem todo um prazo para buscar os acusados, eu ouvir as acusações, se apresenta testemunha, não apresenta testemunha, provas, etc. E aí, ao final, produzir um relatório. Esse relatório tem que ser submetido, então, a um colegiado. E aí foi a segunda decisão. Nós decidimos que esse colegiado, ao invés de ser a executiva, que seja o diretório municipal. Então, um colegiado maior, mais amplo e mais democrático da decisão. É isso. Marcamos, então, como a gente vai tentar fazer o mais rápido possível para que a decisão saia antes do segundo turno. Estamos marcando preliminarmente já uma reunião do Diretório Municipal para o dia 14. Vai ser aonde a reunião? Não sei ainda. Não. 70 pessoas não cabe aqui, a gente tem que arrumar um outro local. Mas de qualquer... segunda-feira, né? Segunda-feira. Mas isso a gente vai... Vamos fazer o maior esforço possível para que no dia 14 aconteça, porque os prazos, eles ultrapassam o dia 14, com certeza. Se você fosse usar todos os prazos... Para os 10 dias da defesa... Isso, essas coisas todas. Então, por exemplo, hoje definido quem é o relator, ele teria 72 horas para tomar a providência. A gente está sugerindo não, mas está combinado de que amanhã ele já vai notificar. Ou seja, a gente vai tentar encurtar o máximo possível sem cercear a defesa de quem quer que seja. Mas tentar que essa decisão aconteça ainda antes do segundo turno. É importante para todos, inclusive para os candidatos, especialmente para os candidatos. Mas o problema é que pode recorrer para esferas superiores. Pode. E para estadual, eventualmente até para nacional. Pode. Agora, o Goldman já deu uma entrevista pra gente lá no Estadão falando que, na visão dele, enquanto isso não estiver resolvido, teria que adiar a prévia. Porque ele acha que se o Dória é cassado, teria que ser um segundo turno entre Trípoli e o... Essa é a visão dele, eu respeito. Ele é um homem público de muitos anos, etc. Tem todo o direito de dar a opinião dele, mas eu discordo. Eu acho que não, acho que a gente vê um processo desde agosto do ano passado, quando começaram, abrindo as inscrições para os candidatos, tinha um calendário e a gente quer respeitar esse calendário. Mas o que parece que fica evidente que é uma decisão mais política do que técnica, né? O advogado acabou de explicar que a legislação eleitoral não pode reger sobre uma questão interna
corpore e que tinha sido acordado que transporte de militantes, uso de cavaleiros seria permitido. Então essa é uma questão que já tinha sido acertada, enfim, que está sendo questionada agora. É uma decisão mais política e isso vai influenciar de que forma a escolha do candidato, porque ele pode ficar deslegitimado com essa... Acontece. Mas enfim, é uma questão desgastante também para o partido, não? Mas aí eu vou estar entrando no mérito da questão, né? Eu tenho a minha convicção pessoal, mas é preciso ouvir a todas as partes, que se produza um relatório, que esse relatório seja discutido e num colégio mais amplo. Adiantar a minha posição agora, eu não ia estar contribuindo para a transparência desse processo todo. Mas, de fato, houve uma combinação coletiva de quais eram os procedimentos. Se essa combinação foi desrespeitada ou não, é o ponto central da discussão. Que assim, parece nesse momento que o Dória está bem calçado no sentido de no domingo ter tido um documento que dizia explicitamente que podia transporte militante, que podia... Não, o documento fala de cavalete. Transporte também fala, eu acabei de fala transporte de eleitores, fala de fazer panfleto, enfim, fala de um monte de coisa que está na ação. Então não pode parecer alguma perseguição política aceitar a admissibilidade disso, porque tecnicamente não parece. Mas aceitar a ação não quer dizer que você concorda com os termos que estão lá. Simplesmente quer dizer que você diz, é direito de qualquer pessoa peticionar e ela preencher os requisitos básicos para a petição acontecer. Se amanhã ela vai ser procedente ou não, depende do relatório que for ser feito, das provas que você enfim, coletar e da convicção que se tenha do coletivo. É isso. Agora, na segunda você falou que achava que ia ser difícil resolver isso em 20 dias. Hoje você parece estar mais otimista, falando que vai talvez dê, que é possível, vou marcar para o dia 14. Eu que gostaria. Mudou, não, nada, eu gostaria. Simplesmente a minha... Se você for ver os prazos, você vai ver que ultrapassa o dia 20. Mas é que a gente está muito esperançoso que, para o bem de todos, do partido, dos candidatos, etc., que essa coisa seja decidida logo, para a gente virar a página. É preciso que os candidatos tenham segurança do que eles vão fazer, quem são de fato que vai disputar ou não, enfim, deixar isso pendente é desgastante. Vocês votaram para decidir o relator ou foi... Não, o relator é prerrogativa do presidente. Você escolheu. E a admissibilidade foi votada? Foi. Quanto foi? A admissibilidade acho que foi unânime, não foi? Foi unânime. Teve aqui a discussão sobre o colégio que iria decidir se era só executiva ou diretório municipal. Isso sim gerou uma grande discussão e no final, por maioria, decidiu-se que era do diretório municipal. E também se a gente ia decidir isso hoje ou não. Também foi por maioria, decidiu-se que essa votação foi antes da outra. Ia ser decidido. Ainda bem. Está parecendo eleição na USP, na greve da USP. Vamos eleger a mesa que vai eleger Mas é porque as pessoas às vezes não se sentem seguras para tomar decisão. Então elas querem mais tempo. Mas o que prevaleceu foi adiar essa decisão. Seria um desgaste desnecessário e não creio que se a gente adiasse para amanhã ou depois de amanhã, mudaria muito as inseguranças de cada um. No fundo, é muito difícil num processo desse que as pessoas não tenham já posições definidas. E o que impera acaba sendo a desconfiança de que a relatoria possa pender para um lado ou para o outro. E no momento em que eu fiz a indicação, aconteceu isso. Começou a discussão Mas eu não tinha alternativa. Entre todos da executiva, não podia ser eu, nem a secretária relatora. Todos os outros têm algum tipo de comprometimento. Então, tinha que escolher alguém. E eu assumi o risco. O critério foi a pessoa que tivesse menos comprometimento com um dos lados, é isso? Não houve bem assim. Primeiro eu pedi o seguinte, que aqueles que se sentissem impedidos que levantassem a mão. Então ficou 4 ou 5 só. Entre esses 4 ou 5 eu escolhi um, que me pareceu que ao longo da campanha
teve uma exposição menor a respeito de envolvimento, apesar de que no jornal que ele participa teve uma vitória do Dória. E por isso que causou toda a confusão, porque aí alguém que é ligado mais ao André começa a atribuir uma desconfiança, mas não ia ter jeito. Se escolhesse um outro que fosse ligado ao André, ia ter o mesmo tipo de... O maior tempo da reunião foi para decidir isso. Foi, com certeza. Não, o maior tempo da reunião foi para ter esclarecimentos do advogado sobre o rito que ele colocou para a gente. Obrigado. Obrigada. Isso. Acabaram todos juntos? Ser o relator. Tá certo?